tá vindo aqui a primeira vez, pra quem já tá acompanhando desde ontem. Cadê as raposas, né? Estamos no mood raposa. Por que que a gente trouxe a raposa? Porque a raposa, ela é astúcia, ela é silenciosa, ela é individual, ela vai pro jogo, olha eu arrumando o cabelo ainda, ela vai pra vida com independência, confiando no seu instinto. Então, com certeza aí dentro de você tem uma raposa, tem uma mente, um ser detalhista que observa os detalhes, sabe? Então, ser raposa, gente, é muito importante nessa nossa jornada de se apropriar do nosso processo criativo, ok? Então, raposas apostos, hoje é um tema que eu amo e eu odeio ao mesmo tempo. É possível isso, acho que vocês devem se afinar também com algumas dessas dualidades, né, que a gente vive dentro da nossa jornada de vida, que é a mentalidade. Então, o tema hoje é sobre como a gente pensa a nós mesmos, como eu vou pensar o meu processo criativo. E aí eu pergunto, se você fosse uma raposa, né? Como você pensaria estrategicamente as tuas ideias? Será que a raposa, ela fica muito preocupada com o que tá faltando? Ou ela usa o que ela tem? A raposa, ela fica esperando validação externa ou ela se apropria de um instinto, de uma visão ali, de contexto, de quem ela é, o contexto que eu tenho, o objetivo que eu quero alcançar? Então, quando eu tô falando de processo criativo, eu estou falando de se apropriar desses detalhes, eu tô falando de se apropriar desse presente, né, desse lugar. Ok? Então o tema hoje ele vai conheço nada da raposa, de raposa. Ah, mana, você vai conhecer até sexta-feira, Carol, tu vai estar muito raposa, mana. Então, por gentileza, bora absorver essa energia, tá? Então hoje a gente vai falar da mentalidade, mas eu quero falar com vocês primeiro aqui dos princípios que norteiam. Por que a gente está aqui? Por que eu tô criando essa semana de bem-estar no processo criativo? Por que a Casa Instante existe? Porque quando a gente sabe que lugar que eu parei aqui nessa live, por que eu tô ouvindo essa pessoa aqui, isso vai te dar ordem. E uma das coisas que a gente trabalha muito na Casa Instante é sobre as ordens que a gente estabelece para nossa vida, né? Onde a gente se une, a gente pode se fortalecer ou não, né? Então daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, então dentro dos princípios da Casa Instante, fixar como... Olha aqui, ó, foi mal. Mentalidade. Ai, gente, eu acho que eu cheguei esbaforida, né? Mentalidade no processo criativo. Não é culpa dos filhos, é culpa da mentalidade da mãe, tá? Fixado, pronto. Então vamos lá, mentalidade no processo criativo, volta. Então, dos princípios que norteiam a Casa Instante, o que eu acredito? Vida criativa, negócio criativo, é a gente unir quem nós somos com o que nós fazemos. É essa união. E por que isso é inovador, subversivo e mata a gente, exige da gente o sangue todos os dias? Porque nós fomos normalizados, né? Que eu sempre falo assim, mais natural e menos normal. Então, quando eu falo sobre a vida criativa, eu tô trazendo a minha natureza, a minha expressão para aquilo que eu faço. E isso me dá autoralidade, isso me dá prazer comigo, isso me dá reconhecimento, isso me diferencia. Não é uma diferenciação sobre comparação, é uma diferenciação sobre ser eu. E eu tenho certeza que dentro desses espaços que a gente está buscando construir para a gente existir, uma das coisas que mais vai nos desafiar, tanto a mim quanto a você que está aí, é a gente se posicionar dentro da nossa verdade,
assumir aquilo que a gente acredita, defender o que a gente acredita. Isso é uma vida criativa, né? A Casa Instante, ela nasceu de algo visceral em mim, que eu acreditava e que eu gostaria de dar forma. Um estúdio de fotografia, um lugar de autoconhecimento, um lugar de ordem e de individualidade. Então, quando uma pessoa chega aqui, é sobre ela, mais ninguém. Então, eu sempre falo, o que existe de mais importante aqui é você, porque você é o centro da sua criação, tá? Então, vida criativa é esse transbordar. E aí, um dos segundos princípios que a gente trabalha na Casa Instante, em tudo que a gente faz, então, qualquer coisa que eu venha empreender aqui dentro da Casa Instante, qualquer projeto, ele quer te trazer autonomia, ele quer te trazer independência, ele quer te trazer individualidade. Mas, isso não é egóico? Não. Isso é você ter o seu espaço, entender os seus limites, para então você colaborar com o mundo. Quanto mais seguro você está dentro de si, quanto mais senso de pertencimento para você tem, mais capacidade de colaborar com o mundo você tem. Porque o que acontece? Muitas vezes, as pessoas, de uma maneira geral, não porque elas querem, mas porque as coisas se construíram com essa cabeça, elas vão para o mundo fazendo parcerias fragilizadas, com medo, com sentimento de escassez. Aí tu une escassez, une fragilidade, une medo num grupo, gente, não dá, maltrata, vai te maltratar. Então, assim, buscar a sua individualidade para então você ir para o mundo com autonomia, com independência. A gente colabora, eu estou colaborando com você, mas não quero que você seja dependente de mim. Olha que diferença. Porque imagina aí, quantas pessoas você está carregando ao teu redor, emocionalmente. Quanto dever a gente tem ao outro. De todas as ordens de relacionamento, de pai, mãe, filho, amigo, essa dependência. Que aí muitas vezes dentro da mulher ela é muito mais agressiva porque ela cala uma voz, né? Então esse senso de autonomia é muito importante que você reconheça. Deixa eu achar mais aqui porque eu tenho mais coisas para falar sobre isso e agora eu não tô achando. Uai. Se eu disser para vocês que agora eu não sei onde eu abri isso. Tá bom? Tá. Terceiro princípio que a gente trabalha aqui na Casa Instante. Terceiro não, quarto por aí, que agora eu esqueci aqui, acreditam? Os outros que eu tinha anotado aqui. Eu compartilho a minha experiência. Eu compartilho o que eu estudei, agregado àquilo que eu vivi. Nem tudo que eu estudei, eu coloco... Adoro seu sotaque que não tem... Fê, e agora? Que eu vou prestar atenção nisso. Então, eu compartilho o que eu aprendi vivendo. Eu compartilho o que eu experimentei. Eu compartilho aquilo que eu estudei ao longo de anos, que eu vivenciei e que eu fui ali depurando, fazendo as minhas composições para que eu pudesse encurtar caminhos. Porque além do propósito que a gente tem de vender, de ser notado, de ser reconhecido, eu acho que existe um propósito de alma nosso, que é a gente servir com o nosso melhor, que é a gente fazer subir a maré no sentido da nossa comunidade, no sentido daquelas pessoas que têm uma visão similar à minha, que têm uma visão de mundo que se parece com a minha, que elas cresçam também. Então... é tão interessante isso porque eu sempre gostei de compartilhar muitas coisas. Eu tinha um blog que se chamava Lantejola Design. E desde esse blog, gente, devia ser em 2007, 2008, por aí, ou antes disso. Lá eu já colocava meus pensamentos, colocava minha fotografia, eu já compartilhava. E eu não tinha ideia de que aquilo era uma habilidade de comunicação, de que aquilo seria um futuro, né? No futuro, a médio prazo, um grande negócio. Mas olha como a nossa natureza de empreender a expressão, ela é do ser humano. Então, assim, independente de você muitas vezes se achar
introspectiva ou muitas vezes tímida, você sente uma vontade de se compartilhar. Não necessariamente aqui na tela, não necessariamente com produto físico, mas você sente como eu expresso quem eu sou. Olha isso, Lantejoula Design, que amor, isso mesmo. Olha, Tainá, foi mesmo, lá do Lantejoula. Tainá, não deve ter sido aí 2008, 2007, alguma coisa assim, né? Eu acredito nisso. Então, você tem o ânimo, a vontade de dar voz para a tua visão de mundo, que é a tua grande ideia. Então, assim, a Casa Instante, ela representa a minha visão de mundo. E eu entrei dentro de um processo criativo interno para materializar um processo criativo externo, ok? E isso a gente tá falando, tudo isso a gente tá falando da bendita mentalidade, gente, que eu amo e que eu odeio. Por que que eu amo? Porque quando a gente pensa em mentalidade, deixa eu voltar aqui pra minha ordem. Quando a gente pensa aqui em mentalidade, a gente tá pensando no nosso espaço virtual, né? Então, aí dentro da tua cabeça tem uma vida virtual. Então, eu tenho na minha mente uma vida da Nayara, né? E ela é absolutamente imaterial, como a internet. Olha só, tu sabe que a internet existe, mas ela tá aqui, né? Ela tá a serviço aqui de todo mundo. Vem comigo usar a astrologia como ferramenta para o autoconhecimento. Sempre, mano, tudo acrescentando, tudo unindo tudo, né? Então, essa mentalidade que tu guarda aí, ela é a tua vida virtual, né? E aí, a gente elabora essa virtualidade, essa mentalidade, a gente edita essa mentalidade, porque quanto mais eu edito essa mentalidade, quanto mais eu alinho ela aos meus objetivos, mais fácil, orgânico, natural eu torno o meu processo materialmente. Quanto mais ordem interna, mais foco e direcionamento na vida prática, ok? Então a mentalidade, a gente sempre vai esbarrar nesse lugar de dizer assim, eu estou pronta, a minha mentalidade está pronta para um processo criativo. Porque um processo criativo, ele vai exigir de ti uma autodisciplina. A não ser que eu acredito que eu estou falando aqui com empreendedoras, eu estou falando aqui com pessoas que querem empreender um projeto autoral. Quando eu falo empreender um projeto autoral, não necessariamente eu estou falando que você vai transformar esse projeto num negócio, mas eu estou falando ele quanto à sua expressão, quanto à sua voz no mundo. E tudo isso passa por um alinhamento interno e externo, tá? Então, quando eu penso que a minha mentalidade é o meu primeiro ato criativo, eu tenho que me observar diante da ideia. Porque às vezes a ideia vai chegar para ti, mas quanto que tu vai dizer assim, eu tenho essas habilidades, me faltam essas habilidades, a minha vulnerabilidade são essa e essa, mas eu tenho esses pontos fortes. Essa ideia, como ela vai casando com esse espaço mental de reconhecimento de ti, entende isso? Então, o processo criativo, toda vez ele vai te trazer um choque e uma reedição de si mesmo. Aí tu vai se editando e tu vai se empoderando. E tu vai tomar pra ti o teu poder pessoal. Porque a gente fica idealizando um poder pessoal. Você fica idealizando um poder pessoal na cabeça, mas que na hora de exercer esse poder pessoal, caramba, é outra história. Porque eu me preparei para Casa Instante, mas viver a criação da Casa Instante não estava nos livros. Não estava nos livros. Nai, você teve algum suporte emocional? Eu te acho muito pronta. Tive suporte emocional, sim. E eu vou já falar nisso, vou até entrar nesse assunto aproveitando aí a tua deixa. Quando eu tô falando de mentalidade, eu tô falando também de um ecossistema. Então, eu tenho a minha vida virtual, a minha mentalidade, e eu tenho aqui fora. Tanto fora me influencia, prestem atenção, tanto esse ecossistema fora me influencia, como eu influencio esse ecossistema do lado de fora.
A gente tá sempre se relacionando. E aí eu pergunto pra vocês, se você não tá com a mentalidade fortalecida, você vai muito mais sofrer influências do que influenciar. Olhem isso. Então, quando você tá empreendendo um negócio autoral, você precisa ter um centro, que é onde eu falo que é a nossa identidade, que é onde onde estabelece raízes e o vento vem e a gente fala, esse é o meu lugar, essas são as minhas leis, essa é a minha ordem, entende? Então, por quê? Existe um mundo de massa, existe um mundo de senso comum, existe um mundo que vai querer derrubar a tua ideia. Sim, querido, às vezes o mundo é contra você, não é que o mundo é contra você, mas o sistema, ele rejeita inovação, ele recusa a autoralidade. É lindo, é muito lindo a autoralidade, mas começa a ser autoral, se tu não perde um bocado de amigos, se o pessoal não começa a te achar estranho, é essa a realidade. É lindo aplaudir de fora, mas viver o processo, o ônus e o bônus, não é tão fácil assim. Então, bora lá. Essa mentalidade tá aqui, eu tô influenciando o meu mundo externo e o mundo externo está me influenciando. Aí eu digo pra vocês, pra gente desenvolver uma mentalidade forte, o primeiro lugar que a gente precisa entrar, pra mim, é nas nossas relações. Como as tuas relações estão te influenciando? Como você se sente com o teu núcleo de apoio, que tu considera as pessoas mais seguras da tua vida? Tu tem uma ideia, tu tá muito animada, aí tu vai lá, nossa, deixa eu contar isso aqui pra vocês, tá assim, assim, assim. Como é que você se sente recebida? Se você tiver um boom na sua carreira, como as pessoas vão olhar pra você? Como as pessoas olham pra você quando você estabelece limites? Como você se relaciona, como essas pessoas te veem quando você está sem tempo para elas? Porque você está muito focada na sua ideia. Essas são as relações que a gente precisa olhar. Porque nós somos seres que precisamos dos outros. A gente tem uma necessidade de validação, de pertencimento, que nos deixa muitas vezes vulneráveis àquilo que de fato faz sentido pra gente. A ponto de tu tá numa ideia muito foda, tu tá muito claro do que tu tá definindo pra ti, muito claro. E aí tu conversa com 3 pessoas. 3 pessoas, 2 tu sente que não gostaram muito da ideia, que não entenderam, que não ficou uma energia legal. Como é que a tua mentalidade reage? Isso é importante para tua mentalidade, porque quando tu for pro teu processo criativo, tu vai se posicionar diante do que tu acredita e das decisões que tu precisa tomar. E essas pessoas que se relacionam contigo, tu tá pronta para receber não? Tu tá pronta para dizer assim, cara, eu não acredito nisso? Tu tá pronta pra pessoa dizer assim, nossa, que legal, e depois dar uma sacaneadinha aí por trás, não sei, das mais diversas maneiras? Tu tá pronta pra estar sozinha na tua ideia? Tu tá pronta pra liderar um processo criativo sozinha? Sem dependência? Vejam. Porque eu preciso olhar pra esse ecossistema pensando que a minha ideia, e isso funcionou muito pra mim, eu falo, nem todo mundo tá entendendo a cada instante, né? E isso eu tô falando lá do meu início, porque eu mostro pra vocês o que eu passei, porque isso facilita pra vocês entenderem que não é vocês dizem, nossa, eu te acho muito pronta. Eu decidi ficar pronta e a jornada me capacitou. Prestem atenção nisso. Eu decidi entrar no processo criativo de um negócio autoral, porque o meu desejo de me descobrir uma naia autoral era maior que o meu medo, entende? Então, quando você volta para esse lugar e você fala assim, eu tô pronta para viver os desafios de criar o meu autoral, você vai ter que estar fortalecida em alguns pensamentos, em algumas crenças, porque a criatividade para ela fluir com a força que ela é, porque muitas pessoas vivem a criatividade
numa restrição. Eu posso ser criativa até aqui, porque daqui pra cá vai ser estranho pra quem eu me relaciono. Daqui pra cá eu posso perder algumas pessoas. Então você contém a tua criatividade. Então se a tua mentalidade não estiver pronta pra lidar com esses abismos de vazio, de não pertencimento, de solitude, tu vai desistir. Tu vai desistir. Então tu recua, a tua mentalidade recua. Aí tu dá mais um passo. Aí essa mentalidade é editada. Olha, a gente pode mais. Se eu já perdi meia dúzia de amigos, eu perder mais 6 aí, achar estranho, eu ficar um tempo mais sozinha, eu consigo mais um pouco. E aí, à medida que tu vai andando, à medida que tu coloca coragem no teu processo criativo, o teu processo criativo vai ampliando. A mensagem da tua ideia, ela vai se tornando mais palpável. Porque a pessoa que tem que confiar na tua ideia não é o marido, a mãe, o filho, o amigo. Não é. É você. Não adianta. Então, assim, mentalidade de quem vai entrar dentro de um processo criativo. Eu vou defender o que eu acredito. Não é mais sobre eu estar certo ou errada. É sobre eu confiar no meu posicionamento. É isso. Uma raposa, ela é elegante. Ela se relaciona, mas ela preserva o espaço dela de atuação. A raposa, ela está sozinha por aí caçando. Porque ela sabe que nem todo mundo vai entender o jeito dela de agir. Ela tá focada no bem-estar dela. Ela tá focada no objetivo dela. Então, para estar junto com alguém que lidera um processo criativo, a outra pessoa que tá do teu lado tem que ser tão foda quanto tu. Porque ela é muito mais fácil, gente, você se relacionar com a fraqueza do outro do que com a grandeza. Porque grandeza é liberdade, grandeza é autoralidade, grandeza é tu poder dizer não, eu não acredito nisso, e tu não se sentir abalada pelo não que outra pessoa te deu. Então vejam como uma mentalidade enraizada, como uma mentalidade da raposa, né? Desse lugar de detalhe, de autonomia, cara, tu já abre a porta do teu processo criativo com 50%. Mas, Nai, não é assim. Nem sempre é assim. Por isso que... Aí, por que eu odeio? Por que eu odeio, gente? Bora lá. Eu odeio essa coisa da mentalidade. Essa parte que eu odeio é assim. Porque a mentalidade, ela se molda com o teu movimento. Ela se molda... Por exemplo, a gente tá conversando aqui, tu não vai mais sair a mesma pessoa. Quando eu tenho consciência dessa mentalidade que tá aqui na minha cabeça, e que era um pouco silenciosa ali, era um ruído, eu vejo, não tem como mais voltar atrás. Ela se amplia, ela é concreta agora pra mim. Eu peguei uma maneira que eu pensava e eu não tinha percebido. Quando você pega esse lugar, a vida vai dizer, agora a gente vai mudar isso. Então, tu vai se mover dentro da experiência, da mentalidade, né? Então, e a experiência da mentalidade, ela refaz todas as tuas relações, os teus hábitos. Ela te posiciona de uma maneira diferente diante da vida. Tu abriu a geladeira, tu abre a geladeira diferente quando tu muda a mentalidade. É incrível. Então, o movimentar-se no presente, na matéria, solidifica, deixa mais concreto a maneira de pensar. Porque até então era só uma ideia, era só um conhecimento. E eu sempre falo pra vocês, mentalidade aqui, de novo, uma mentalidade de processo criativo. Bora lá, gente. Gente, prestem atenção nisso, porque no final, na sexta-feira, eu vou dizer como vocês vão se aprofundar na parte prática desse processo criativo. Então, isso é uma aula que já está preparando vocês para uma segunda jornada, tá bom? Então, não é conversinha, isso aqui é uma aula. Então, quando você entra no movimento, o teu corpo absorve a inteligência daquela ideia.
que muitas vezes vocês tinham uma crença inconsciente, que a gente entrou aqui e deu luz para essa crença, você tomou consciência de uma verdade muito mais vantajosa para você. Nossa, o jeito que a Nay tá falando é muito mais vantajoso para a vida que eu quero criar. Então, peraí, vou refazer o meu pensamento. Quando você refaz uma crença, uma ideia, quais atitudes essa crença, essa ideia, esse novo paradigma gera na tua vida? É quando tu vai dar corpo a uma nova mentalidade. Porque até então tu estava agindo numa mentalidade antiga, né? E nessa crise, então você vai entrar, você vai viver. Aí à medida que tu coloca coragem, movimento, o corpo absorve a nova inteligência e você vai se sentindo confortável, confortável, confortável. E de repente você fala, uau, eu mudei. Eu não sou mais a mesma pessoa. Mas você tem o aprendizado, presta atenção, o aprendizado, e você tem o conhecimento. E tem um intervalo aqui. Um intervalo de integração entre aquilo que você está aprendendo para se tornar um conhecimento natural, visceral. Porque hoje, gente, se eu pegar um processo criativo, de um negócio autoral, eu consigo direcionar a pessoa para os passos que ela tem que fazer, para os vieses que ela não está olhando e que ela precisa se posicionar. Eu consigo ver o bloqueio que está agindo nela e não está deixando ela manifestar a ideia dela. Eu tô vendo o bloqueio que tá deixando ela sabotar a ideia dela. Eu tô vendo um potencial que muitas vezes ela não tá vendo. Porque a mentalidade, ela gera uma emoção. Porque ela tá pautada ali numa crença, num paradigma, numa maneira de ver a vida, né? Então, isso precisa, muitas vezes a gente precisa ter um espelho. Olha, deixa eu te ler. Esse detalhe aqui do teu negócio, da tua ideia, da tua performance, você não está olhando. Então, se você vir por aqui, por esse paradigma, observar por esse ponto de vista, a saída está logo ali. O passo está logo ali, né? Então, viver o processo te capacita a você se apropriar de um aprendizado que vira conhecimento, que você integra ao seu negócio, ao seu projeto, à vida, gente, à vida. Porque qualquer ideia que tu coloque no mundo é subproduto de um viver hoje, né? Então, tô falando disso nessa tendência dos novos negócios hoje. Bora lá. E aí, essa mentalidade, quando eu entendo que tudo é mentalidade, o mundo é neutro. O mundo é neutro. Olha a riqueza. Aí vocês falam, o mundo é caótico. Sim. Mas eu sou a pessoa que harmoniza o mundo. Porque o processo criativo, quem está liderando o processo criativo é aquele que influencia, não é excessivamente influenciado. Quanto você se sente influenciando e quanto você se sente sendo influenciado? Avalie isso aí na vida de vocês. Porque se você está se sentindo muito mais influenciando, você está ali dentro de um processo criativo. Você está criando, você está manifestando, você está lidando com as suas emoções. Quando você está muito influenciado, muito consumidor, tu tá apático diante de quem tu é. Tu tá evitando ter o trabalho, porque dá trabalho. Ideia dá trabalho. Tenha uma ideia. Tenha uma ideia, gente. 1000 passos se seguirão adiante de vocês. Pelo menos. Então, assim, se vocês pensarem, vou fazer um post. Vamos lá, um processo criativo de todo dia aí. Tá, qual é o viés da Casa Instante? Falar sobre processo criativo, sobre expressão criativa, sobre autenticidade. Essa é a minha base. Dentro dessa base, qual assunto eu vou pegar para explorar? Mas esse assunto faz sentido como eu vivi ele na minha vida? Porque dentro da Casa Instante eu coloco aquilo que eu vivi. Então, como eu vivi? O que eu aprendi? Que lição eu tiro daqui? Que as pessoas que estão nessa comunidade vão se fortalecer e vão fazer o mundo que eu acredito junto comigo. Porque a minha ideia não faz mundo sozinha, não. É a minha ideia com a tua ideia, com a ideia do outro, que a gente vai criando novo. Aí eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma frase, eu vou fazer uma poesia, eu vou fazer um carrossel, eu vou fazer um Reels. Qual é a linguagem
que eu quero me expressar com essa informação, com esse recorte. Ah, eu quero fazer um vídeo. O vídeo, então eu vou ter que gravar, eu vou ter que editar o vídeo, mas qual app eu vou usar? Qual app eu vou usar? Qual vai ser o roteiro desse vídeo? Tá vendo? Que horas eu vou postar? O que eu vou complementar? É um processo criativo, mas que muitas vezes você já trouxe pro teu dia a dia e ele tá no automático. Que uma observação, quando eu entendo a minha mentalidade e eu sou uma observadora de mim mesma, eu tenho consciência a respeito de mim, a gente nunca mais faz as coisas no automático. O automático não existe para quem despertou. Despertou, tá? Então eu me observo agindo dentro da Nai. É muito louco isso, gente, mas é assim que acontece. Vocês já tiveram essa experiência? Eu sou uma observadora de mim mesma. Então, eu observei todo esse processo. Aí eu digo pra vocês, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham mais difícil o fazer ou o organizar o conteúdo que existe em vocês? Como uma experiência, como um post, como um produto, como uma imersão, como um vídeo. A dificuldade está em fazer ou em elaborar tudo que vocês são dentro de uma ideia? Olha aí. Organizar. Olha aí, organizar, fazer, bora lá. Organizar. Ver-se o conteúdo, né? Uma vez eu refleti muito nisso. Eu falei, olha só, o problema tá sendo pensar o conteúdo que se é, a sua identidade, organizar isso, ou a dificuldade é fazer? É diferente, né? Porque eu não posso, olha só, então faz muito sentido isso, muito, muito, muito. Sabe por quê, gente? Porque eu me arrepio com isso. Porque o que eu penso? Fazer, a gente tem ferramenta, a gente tem passo a passo. Mas pensar a nós mesmas, isso é tão sutil, é tão delicado, requer uma outra inteligência, requer a gente voltar para o natural e requer a gente desconstruir uma mentalidade. Eu tenho que fazer alguma coisa de qualquer jeito. Eu tenho que me ouvir para construir o que eu preciso fazer. Então a gente passa por essa mentalidade de reconhecimento, de individualidade e da raposa. A raposa passa mais tempo elaborando e ela passa 5 segundos ali atacando ali o objetivo dela. Porque ela mapeou, ela se observou, ela se entendeu primeiro. Porque se você consegue fazer um processo criativo interno... Gente, vejam o post que eu coloquei para vocês da raposa. Faço essa pergunta aqui para vocês. Quem você precisa criar em si mesma para dar voz à sua ideia? E quando eu falo criar, não necessariamente não é criar uma nova persona, é reconhecer uma pessoa que já tá aí, mas que você nunca deu voz. Então, é muito importante a gente se apropriar de um lugar de criação para manifestar a criação. Entende a diferença? Se vocês conseguirem se observar nesses dois planos, muita coisa já vai se organizar em vocês. Então, esse movimento que exige fazer, essas observações sutis que um processo criativo exige de nós mesmas. Então, a mentalidade, o teu lugar virtual de existir. Como você se sente com relação a você? Vou colocar aqui um exercício. Escreva a sua narrativa, conte a sua história. Conte a história que você acha que você é e conte a história que você quer criar. Olha, isso muda, gente. Isso é muito legal, porque tu vai se apropriar de como tu tá pensando a si mesma. Aí tu vai dizer assim, uau, preciso editar esse pensamento, esse pensamento, esse pensamento. O que tu acredita não é verdade absoluta. Eu elegi verdades absolutas que me fazem bem. Verdade absoluta que me faz mal, eu edito. Edita. Você pode se editar todos os dias. Por isso que a meditação é tão importante. Porque quando tu vai meditar, e ela faz parte dessa... A meditação é a musculação da mentalidade.
Olha isso. Então assim, se eu quero ficar fortinha aqui no meu bíceps, né, eu vou ali malhar. E se eu quero ficar forte mentalmente, como é que a gente faz? Sabe como que você faz? Começa a meditar. Seleciona as pessoas com quem você tá se relacionando, trocando. Porque se aquela pessoa está te influenciando negativamente, e isso vocês vão ter que criar um feeling aí, viu? Porque às vezes aquilo que tá cheirando a doce, minha filha, é azedo, tá? Nem sempre a carinha bonita de fato entrega o que é bonito, né? Então isso é bem importante a gente ter essa maturidade para perceber isso. Então, a tua meditação, as pessoas com quem você está se relacionando, com quem você está compartilhando as suas ideias, essas pessoas estão te influenciando muito? A abertura de uma conversa neutra, de uma conversa de respeito, de uma conversa onde você não se sinta invalidado, mas simplesmente é um lugar de segurança onde você vai se compartilhar? Vamos lá, a gente tá aqui nessa live, essa semana inteira eu quero fortalecer a mentalidade de vocês. Porque eu sei que ela é a raiz da criação, é onde ela pode nascer. Então, se uma ideia encontra um centro, uma mentalidade, um coração preparado para desenvolver uma ideia, querido, a gente volta lá para nossa independência. Ninguém tem que criar mais gente independente, a gente tem que criar autoralidade e liberdade, né? Então, essa semana toda, vocês estão desenvolvendo a mentalidade de vocês para se pensar dentro de um processo criativo. Eu tenho uma ideia, eu lidero a minha ideia fazendo a minha ideia, mas eu preciso estar pronta para lidar com tudo que vem dessa ideia, tá? Sigamos aqui porque ainda tem muita coisa aqui, gente. Agora eu vou pontuando as coisas, senão eu falo demais, tá? Então fiquem atentas. Vocês vão ter sexta-feira entender a segunda jornada dessa experiência, tá bom? Que aí vocês vão ver isso na parte prática, objetiva, analítica da coisa, tá? Então esse é um preparo de mentalidade. Vamos lá. O processo criativo requer disciplina, estratégia, não esforço. Vocês acham que vocês estão muito mais agindo com esforço, com peso, do que com estratégia, analisando? Reflitam, percebam a mentalidade de vocês, tá bom? Disciplina, estratégia, não esforço. Processo criativo requer condução, não controle. Vocês querem que as coisas sejam previsíveis, certeiras. Não é. Eu comecei um processo criativo aqui hoje. Eu tenho uma orientação para ele, mas eu estou aberta para absorver a inteligência que se apresenta para mim. Porque uma raposa, ela é flexível. Ela tá conectada com o presente e ela sabe que o presente é inédito. Ela sabe que uma oportunidade boa sempre espera por ela. Vocês têm expectativas de boas oportunidades ou que vai dar errado? Mentalidade, gente. Aqui as coisas existem para dar certo. As coisas existem para o mundo prosperar. As coisas aqui existem para a gente se fortalecer, quanto mulher, quanto ser humano criativo, quanto independência. Então isso é uma mentalidade. Eu estou, além daquilo que eu estou falando para vocês, eu estou entregando aqui essa energia de reconhecimento, de empoderamento, né? Então, o processo criativo, você conduz. Aproveita o presente, você não tá controlando. Controle geralmente é medo, tá bom? E digo mais pra vocês, quanto vocês, eu preciso saber tudo isso antes de entrar no processo criativo. Você precisa ter uma noção. O processo criativo, ele vai te dizer de fato como é, que não é tão bonitinho quanto ler, tá bom, gente? Vamos pra essa realidade da vida. É lindo ler, é foda vivenciar. Palavra, ponto, enfim, é isso. Gente, guarda isso. Mentalidade, volta, estamos falando do seu ambiente virtual. Mentinha, gente, bora lá. Processo criativo se amplia, ele amplia o foco para si mesma. O processo criativo, ele amplia o foco para ti. Tu tá levando a lente pro resultado e o processo tá te devolvendo uma visão a respeito de ti mesma.
de como tu tá agindo, de como tu tá vendo a oportunidade, tu se vê como solução? A tua ideia, tu vê ela como uma solução ou como um problema a ser resolvido? Vamos lá, a tua ideia, ela é um problema para ti a ser resolvido ou ela é uma solução para a qual você veio dar voz, forma? Isso muda tudo, bora lá. Então, você vai precisar de reconhecimento, você vai precisar de autovaloração, você vai precisar de autoapreciação e você vai precisar de autoconfiança, tá? Processo criativo é frustração, a frustração no processo criativo. Gente, frustração não é sobre a gente não alcançar o que a gente gostaria. Frustração é quando aquilo que tu alcança, tu não gosta, tu não quer, tu recusa. Sendo que aquilo que tu fez, aquilo que tu conseguiu dar forma, era o alcance da tua mentalidade. E tu tem raiva porque tu não é aquele ideal. Aí entra num choque. Que ao mesmo tempo isso estimula a gente no movimento, ao mesmo tempo isso pode te paralisar. A mentalidade vai dizer se a frustração vai ser uma injeção de ânimo, de nova iniciativa, ou se tu vai usar a frustração para entrar na concha, no buraco e se fechar no lugar de vítima. Porque, gente, digo pra vocês, quem lidera processo criativo saiu do lugar de vítima, né? Então esquece, eu não sou vítima de nada, sou criadora de tudo e me responsabilizo pelos problemas que eu crio, pelas ideias que eu quero e tudo mais. Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá, sigamos. O que te torna melhor, olha isso, o que te torna melhor não é o resultado, e sim o processo. Sempre que vocês tiverem uma ideia, a ideia vai te aprimorar para você aprimorar a ideia. Já falei isso várias vezes. Isso para mim é uma lei, é uma verdade. E a natureza mostra isso pra gente todo dia. Ela, à medida que ela entra no processo, ela se aprimora e entrega o melhor ali. É um fluxo de renovação, de inspiração e de criação, né? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Nossa, fazia tudo isso quando adolescente. Projetos, trabalhos, na vida adulta tem que encaixar. Todo o processo em questões externas, também mercado, cliente, etc. Acaba tornando artificial alguns pontos. Verônica, muito importante isso. Bem importante. Por isso que há necessidade de projetos autorais. Por isso, se a gente está no lugar institucional, a alma, a tua alma, o teu desejo é experimentar o novo, é se explorar, é se desbravar, sem os conceitos desse peso que tu tá aí falando, entende? Então, eu acredito que as empresas elas vão se remodelar a longo prazo, porque elas não vão mais atender os anseios de uma alma que a alma está fora. Por isso que as pessoas estão... Eu acho que tá todo mundo passando muitas crises, porque a alma, ela saiu e ela quer lugar. Então, os projetos autorais, não necessariamente para você ganhar dinheiro com eles, mas eu acredito que a gente ganha dinheiro com aquilo que nos realiza. Por que eu tenho que ganhar dinheiro fazendo o que não me realiza? Eu acho que as duas coisas, elas são perfeitamente ali lindas juntas, entende? Então, a alma, ela tá dizendo, eu tô fora e eu quero me alimentar dos meus talentos, da minha visão de mundo, do que eu quero. Bora criar. Aí a gente entra no processo criativo e o processo criativo, ele choca a gente com essa normalização que tu aí acabou de falar. É exatamente isso. Então, o processo criativo, ele vai te curar, né? Ele vai aí te aprimorar para que você aprimore a sua ideia. Não é lindo? Gente, é amor e ódio, bora lá. Olha só o próximo ponto que eu coloquei aqui. O processo criativo revela o que precisa ser curado. Essa é a mentalidade. Então, ele vai te levar para um lugar muito, muito mais poderoso, mas ao mesmo tempo ele vai te mostrar abismos. E tu desculpa, a gente tem 10%, mas a gente vai dar conta aqui rapidinho, tá? Então, a criatividade é a linguagem da alma. Absolutamente, pura verdade isso. Então, quando você vai para esse movimento e o processo criativo, ele usa a tua criança interior,
e ele usa o teu adulto. O adulto, numa versão curada, ele é quem vai direcionar essa criança. Então a criança fala assim, eu quero um castelo. Aí o adulto fala assim, uau, você quer um castelo? Então bora lá, a gente pode pedir um financiamento, a gente pode decorar o castelo assim, a gente vai precisar de um planejamento de obra, a gente vai precisar de gente para colar um quadro, não sei. O adulto, a criança vem visceralmente, com toda a alma, conexão, presença. E um adulto curado, que não resiste à sua criança, vem lá e fala assim, essa aqui agora a gente vai organizar para o teu castelo ganhar forma a longo prazo. Porque assim, a criança, olha só, a criança ela vive ali visceralmente o presente, né? O que tá dando tesão na vida ali na hora dela. O adulto, ele só tem que acrescentar em cima dessa visão uma experiência a longo prazo, um propósito, um legado, algo que faça sentido, sustentabilidade de vida material e emocional, né? Porque a criança ela vai no ímpeto, o adulto maduro e curado, ele administra isso para que isso seja sustentável numa vida material, mas ele não nega a iniciativa da criança, tá bom? É isso, a gente tem uma pergunta aqui. Tá, vamos lá que eu tenho só mais um checklist aqui para passar para vocês, tá bom? Gente, dentro dessa mentalidade, vamos lá. Processo criativo, curiosidade corajosa. Nossa, eu sou super curiosa, mas não pra desgraça, né, mana? Pra dizer assim, uau, vai dar bom isso aqui. O que eu vou aprender com isso? Uma curiosidade de descoberta, uma curiosidade que confia no processo, que conduz o processo. Não é sobre como as coisas se apresentam e como elas são. É como você vê a tua perspectiva diante daquilo que tu vive, sabe? Bora lá. Mentalidade, integração com todo que me serve. Eu estou integrada com todo, ele me apresenta também, ele me aprimora dentro dessa jornada. Aprendizagem contínua, mentalidade que, querido, eu concluí uma etapa no colégio, mas eu vim aprender sobre viver vivendo. Eu fiz uma formação, mas o que eu aprendi só, tipo, aquilo ali, a formação, uma faculdade, gente, de um livro, ela seria ali o sumário. Lê o sumário, entendeu o sumário? Quando tu vai pra vida, aí tu entra no livro, aí a história começa, tá? Mentalidade, processo criativo. Quem lidera um processo criativo precisa ter uma disponibilidade de desapegar. Precisa ter uma disponibilidade de mudar. Mudar mentalmente, mudar externamente. Porque tem gente que fica com a mudança na cabeça, né? E acha que o mundo vai materializar essa mudança na cabeça. Não, você precisa dar forma. O mundo ele vai até te apresentar algumas oportunidades, mas se tu não se apropriar da mudança que ele te trouxe, tu perde a mudança, tá? Então, esse aprendizado contínuo, essa entrega na mudança, da flexibilidade, tá? Muito importante isso. Aceitar o prazer. Digo pra vocês, gente, mentalidade do criativo, mentalidade de quem realiza, mentalidade de quem é bem-sucedido, aceitar o prazer, aceitar celebrar o que foi feito, aceitar estar bem. Sabe por quê? Todo mundo vive o paradigma de esforço. Tenho que fazer muito para merecer. Será que tu não tá fazendo demais e achando que merece pouco? Lei, faço o que é suficiente, o que é bom e mereço muito. Esforço, gente, é um paradigma do velho mundo. O planeta Terra, ele simplesmente é. A planta não se esforça para dar sua beleza, a árvore não se esforça para dar o seu fruto. No sentido de cansaço, no sentido de peso emocional, não existe. Eu tô fazendo isso aqui com vocês, eu sinto prazer de estar aqui com vocês. Eu sinto prazer de compartilhar o que eu aprendi, eu sinto prazer de ver as coisas evoluírem. Prazer. Tem momentos de atrito, de introspecção? Tem. Mas até nesses momentos eu sinto prazer de estar vivendo o atrito. Não é mais sobre... Vamos trocar esforço por disciplina, por ordem.
Eu acho a disciplina um lugar de respeito, onde eu respeito os meus limites, eu respeito as minhas ambições e eu fluo dentro de uma disciplina. Eu me integro com isso, mas esforço, peso emocional não cabe mais. Você não precisa disso. Isso é mentalidade, tá bom? Isso é mentalidade. Bora lá, sigamos. Para finalizar, mentalidade que respeita ciclos. E isso eu não vou conseguir dar essa aula aqui, mas na sexta vocês vão saber, vão poder se aprofundar dentro de um processo criativo que respeita ciclos femininos. Você tem uma linguagem, você mulher tem uma linguagem de ciclos extremamente visceral, a qual a maioria está desconectada, que quando você integra um processo criativo aos teus ciclos emocionais, hormonais, a tua natureza, querido, teu processo criativo ganha outro dinamismo, outra energia. Você consegue tirar o seu melhor potencial criativo dentro do seu processo sem o bendito do esforço, sem o bendito do peso emocional, porque tu entende a tua ferramenta. Imagina, né? Queremos um resultado sem conhecer a ferramenta que cria o resultado. Ou seja, mentalidade do patriarcado. Vamos trazer agora uma mentalidade feminina. Uma maneira de pensar sensível, criativa e absolutamente próspera. Ok? E aí, me digam, foi tesão hoje? Coloquem aí raposas, digam o que vocês acharam. A gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Como trabalhar o interno e se reconhecer dentro dessa mentalidade? Mari, você já está. Como trabalhar o interno e se reconhecer dentro dessa mentalidade? Tenho dificuldade de me reconhecer. Segue as aulas essa semana inteira. Segue as aulas que você já vai estar absorvendo essa nova mentalidade. É um processo que a gente vai se aprofundando, a gente vai ampliando, a gente vai se apropriando. Lembra que ontem eu falei sobre o tempo das coisas, o tempo da gente maturar, o tempo da gente se compreender? Pois bem, você já está. Olha aí, você já lá no futuro e a coisa acontecendo aqui no presente. Tá vendo como isso é incrível? Então é isso, gente. Bem-estar no seu processo criativo. O quanto que hoje vocês conquistaram bem-estar no fazer de vocês, com esses pensamentos, com essas ideias que a gente trocou aqui. Quanto de bem-estar tem aí? Por gentileza, carinhas de raposa. Carinhas de raposa. É isso, gente. Bora fazer essa maré subir. Bora fazer os nossos projetos prosperarem. Bora unir uma comunidade, um movimento que se empodera do seu processo criativo. Porque não é sobre resultado lá na frente, é sobre o que eu tô fazendo aqui agora. Isso é viver, isso é vida criativa. Isso é vida criativa, sabe? I'm very, very happy. Foi muito bom, gente. Gostei demais. A gente trocou muito bom, energia super boa aqui. Olha as minhas mentorandas aí, a Ana Rô. Ai, gente, que legal. Muito bom. Eita, que temos muitas raposas. Gente, então é isso. Entrem no grupo da imersão que está no link da bio. Lá eu vou compartilhar este vídeo que vai estar no YouTube, tá bom? Então, isso aqui faz parte de uma experiência que eu vou contar na sexta-feira. Isso aqui já é parte de uma imersão que vocês terão acesso, com um plannerzinho lindo de organização, de processo criativo, de consciência, porque eu sempre cuido de vocês dentro de uma consciência maior para um fazer bem feito e com bem-estar e com tudo que a gente merece, tá bom? Então, entrem no grupo. Amanhã estarei aqui novamente com vocês, tá? Amanhã no mesmo horário, 17 horas de Brasília. Se preparem, peguem caderno, vocês viram que é um conteúdo muito bom, é um conteúdo profundo, não é para encher linguiça, eu me dedico aqui pra gente entrar realmente em coisas profundas, muitas vezes filosóficas, muitas vezes muito particulares e íntimas, mas é aí aonde a revolução acontece, né? É isso, tá bom? Aqui a gente é menos informação e mais conhecimento, tá? Não via de ontem, pode enviar de novo lá? Sim, vamos enviar de novo o link da aula de ontem, que aí vocês vão ter a jornada completa, tá bom?
Não percam. Gente, e eu tô indo agora lá pro grupo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Quem tiver mais dúvidas, corre lá no grupo que eu vou responder tudo por lá, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada. Vou deixar só o telefone 10 minutinhos para carregar que ele está caindo, tá? Beijo, tão profundo que não quero mais nem piscar porque sei que perdi algo. Não, mana, não pensa nisso. Não pensa nisso. Você captou tudo que você tava pronta, tá? Ai, gente, que vontade de ler vocês. Sim, opa, várias fichas caindo, hein? Adoro fichas. Beijo, gente. Vou ter que sair, tá bom? Tchau.